Olá, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui para trazer mais uma palavra de fé, de coragem, de amor a você, meu irmão e minha irmã. Você que está comigo nessa noite, nós vamos dar o início, nós vamos falar um pouco sobre a carta direcionada às 7 igrejas. Então, nós vamos fazer isso um por dia, um por noite, digamos assim. Então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler o Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. E nós vamos ver o que essa igreja tem de comum com os dias de hoje. Quando nós abordamos igreja, pessoal, nós não estamos abordando uma placa de igreja, nós não estamos aqui abordando algo religioso, mas estamos falando de igreja em si, porque a igreja, na verdade, somos nós que somos a igreja. O que a igreja tem que ser é ser uma igreja que venha congregar. Por isso que existem templos, conhecido também como casa de oração. Então, quando a gente aborda a expressão igreja, para muitas pessoas acham que a gente está falando de uma placa da igreja, que a gente está falando de algo criado pelo homem, levantado pelo homem, com tijolo, massa, pintura, etc, etc. Mas a igreja abordada aqui é a igreja de Jesus, que nós somos a igreja de Cristo. Mas nem todo mundo que se diz igreja de Cristo é realmente a igreja de Jesus. Então isso nós vamos abordar durante a semana toda com relação a essas igrejas. As 7 igrejas, né? Que a história vai contar um pouco das 7 igrejas da Ásia, mas nós vamos ver o que temos para hoje. O que tem para os dias de hoje. O que o Espírito Santo vai passar para você. Então, irmão, minha irmã, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a igreja, pessoal, a igreja, ela tem que ser a igreja imaculada, ela tem que ser a igreja de Jesus. Não é todo mundo que... Não é todo mundo que é a igreja de Jesus. Os líderes do povo de Deus têm uma responsabilidade diante dele. Lideram. Então vamos começar assim. Eles são os representantes do Senhor Jesus e o povo, por sua vez, também representa Deus para eles. Como o pastor trata o povo, ele trata a Deus. E o povo trata o pastor da mesma forma que trata Deus. Ou seja, para mim ser servo de Deus, eu tenho que tratar você, eu tenho que tratar o meu irmão, eu tenho que tratar o meu próximo como eu trato a Deus. Se eu tratar você com mal, então eu estarei também tratando Deus com mal. Veja como que é uma igreja verdadeira. Porque não faz sentido uma pessoa chegar e dizer: eu amo a Deus, eu sou a igreja de Cristo e sirvo a Ele, sendo que na verdade, essa mesma igreja que diz isso, ela xinga, mente, engana, faz um monte de coisas erradas. Então isso não é uma igreja de Cristo. Então, para mim ser servo de Deus, para mim servir a Deus, eu tenho que servir vocês. Vocês, para mim, são os representantes para Deus. Sabia disso? Como que eu vejo a Deus se eu não ver vocês? Então, só o fato de eu estar aqui nessa transmissão ao vivo, levando uma mensagem para você, eu já estou servindo a Deus, porque eu estou servindo a você. Como que eu estou lhe servindo? Como que eu vou lhe servir? Com palavras, com mensagens de fé. São coisas que o Espírito Santo vai colocar para falar para você. E como que você vai saber que você ouve a voz de Deus? Como que você vai chegar e dizer: eu quero ouvir a voz de Deus? Então você tem que chegar e ver que a pessoa que está ali pregando o evangelho, seja o pastor, seja o pregador, seja um diácono, seja um obreiro, seja quem for, ele está sendo usado ali
pelo Espírito Santo. Claro, nós somos homens cheios de falhas. Nós somos homens cheios de defeitos. Até uma pessoa, se for endemoniada que for, se ela estiver falando da palavra de Deus, da Bíblia, então você pode sim dar crédito sobre a palavra que está saindo da boca dele, que é a palavra de Deus. Então não precisa ser crente para você e pregar o evangelho. Então uma pessoa, para ela saber que ela ouve a voz de Deus, ela tem que dar crédito àquele que está pregando o evangelho. Acreditar de que o que está passando com você, né, vem do Espírito Santo. Por isso que os pregadores, eles têm que chamar o povo para ouvir a palavra de Deus e mandá-los todos eles abrirem a Bíblia. Por isso, irmão, quando você for para a igreja, ou você ainda não leve uma Bíblia, porque através da Bíblia você vai acompanhar tudo, para que você não venha cair nos enganos. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela representa o primeiro período do cristianismo na Terra, que é um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, e corresponde à época dos apóstolos. Então essa igreja, a igreja de Éfeso, ela é do ano 31 e foi até no ano 100 depois de Cristo. Então vamos ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1 ao 7. Diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Então você vai ver o que o Senhor Jesus falou para a igreja de Éfeso, como falou para as igrejas que nós vamos ficar abordando durante a semana toda. Diz assim o Senhor, veja: eu sei as tuas obras e a tua paciência, e que não pôde sofrer os maus, e pusesse à prova o que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofresses e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Veja aqui que Jesus estava elogiando essa igreja. Você vê que ele estava abordando esses assuntos aqui, ele estava elogiando a igreja. Era uma igreja que estava com paciência, era uma igreja que estava sofrendo muitas perseguições, mas ela estava firme. Era uma igreja que estava trabalhando pelo nome dele. Então é uma igreja que não se cansava do seu evangelho de Cristo. Então você vê que o próprio está abordando aqui esses elogios da igreja. Mas diz assim: tenho, porém, contra ti que deixasses a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Na minha Bíblia ele fala a tua primeira caridade. Em algumas Bíblias ele fala tem deixado o seu primeiro amor. E isso tem ocorrido nos dias de hoje. Quantos cristãos hoje que no início da igreja, que no início de tudo, ela foi lá, entregou a vida para Jesus, achou tudo maravilhoso, ela estava firme ali com Deus, ela orava a Deus, ela jejuava a Deus, ela era uma pessoa que chegava 30, 20 minutos antes de começar uma reunião, os cultos da sua igreja, até lia a Bíblia, né? Algumas liam a Bíblia mesmo antes de começar a reunião. Então aquilo ali no início era o início do primeiro amor, era o início de um encontro com Deus. É que nem namoro, não é? Você já viu assim quando se namorava, né? Não era assim? Era uma enrolação, você ficava com a pessoa e tudo, mas na hora de ir embora era uma enrolação danada. Era meia hora só para ir embora. Então é o primeiro amor. Esse se chama o primeiro amor.
Então veja aqui que Jesus ele estava elogiando essa igreja de Éfeso, mas ao mesmo tempo ele tinha algo contra essa igreja. A igreja que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que se desviou. Ela perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo mais as suas vontades. No Apocalipse 2:4, você veja que, se a gente olhar aqui, veja que a igreja foi reprovada pelo abandono do primeiro amor e também pelos lobos vorazes que começaram a entrar na igreja. Isso nós vamos ver lá no Atos, no capítulo 20. Quer ver? Vamos lá comigo no Atos capítulo 20, no versículo 29 ao 31. Diz bem assim: veja que a igreja, ela teve os elogios do Senhor e em seguida ela já foi reprovada porque ela perdeu o primeiro amor e acabou deixando os lobos entrarem e enganar a igreja. Diz bem assim, no Atos 20, versículo 29 ao 31, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Quer dizer, nos dias de hoje está assim. Entraram numa igreja homens que estão não perdoando os rebanhos, ou seja, que está com falsidade, pregando evangelho falso, profetizando as coisas ridículas, profetizando maldade, levando os rebanhos para onde? Para o inferno. Ao invés de levar o rebanho até um encontro com Deus, está levando o rebanho para o inferno. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Quer dizer, coisas perversas, cheio de mentiras, cheio de enganos. Então veja que a igreja de Éfeso foi reprovada por causa disso. Deixou entrar pessoas assim. Deixou entrar pessoas para enganar o rebanho, levando os rebanhos, levando as ovelhas de Cristo para o matadouro, para uma destruição. Mas Jesus diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei a noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, temos que vigiar. A igreja de Éfeso, ela não vigiou. Ela foi reprovado porque deixou os lobos que entraram nessas igrejas para pregar mentiras, para falar profecias enganosas. Esse pastor subiu no monte, disse que Deus falou com ele. Veja só, né? Falso profeta. Diz que falou com ele e ainda diz que Deus falou com ele lá no monte, que no dia 8 de maio, né, haverá 3 dias de trevas, que você teria que comprar velas brancas, não podia ser de outra cor, ungir, veja só, ungir com óleo refinado, né, as portas da igreja, sendo que o óleo que nós usamos para unção é um óleo de oliva que fala. Então veja que é uma profecia totalmente demoníaca. E ainda deu até a data, já foi um erro, já deu até a data, diz que Deus deu a data, 8 de maio. Veja que uma profecia totalmente demoníaca, sendo que até o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos lá, a vez passada, quando os discípulos chegaram a falar: Senhor, mas quando que o Senhor vai voltar? Aí próprio Jesus disse: nem os anjos e nem o Filho do Homem saberá quando, somente o Pai. Quer dizer, nem o próprio Jesus sabe quando que ele vai vir buscar a sua igreja. Brevemente ele vai vir. Ele está chegando. Ele está vindo, irmão.
Pode ser agora, pode ser depois, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2, 3, 10, pode ser daqui 20 anos, mas ele vai vir. A promessa é promessa. Deus não volta atrás com a promessa, mas ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai buscar a igreja. E se ele encontra uma igreja assim, igual a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor? Uma igreja, pessoal, veja que ela foi elogiada. Ela estava firme na fé. Aí vamos falar da igreja em si. Ela começou, como eu falei no início, ela começou, deu os primeiros passos, foi buscando a Deus cada vez mais, começou a ser dizimista, ser ofertante, né? Evangelizava, saía evangelizar, falava de Jesus para um, falava de Jesus para outro, orava nas madrugadas, jejuava, buscava Deus face a face. Chegava na igreja, o que tinha para arrumar, ela arrumava banco, colocava no lugar se tivesse um banco ali torto. O chão via, ela mesma chegava e limpava. Então aquilo ali é o primeiro amor, aquele encontro com Deus. Só que chegou um tempo, foi deixando se elevar por algumas emoções e foi perdendo esse primeiro amor. Antes, ela colocava a melhor roupa para ir na igreja, principalmente quando era Santa Ceia. Época de Santa Ceia, aquele domingo de ceia. Então ela colocava a sua melhor roupa, passava o seu perfume. É como se tivesse um encontro com o próprio Senhor Jesus ali. Hoje, ela se esfriou tanto, que tanto fez ou tanto faz, se participa ou não de uma Santa Ceia. Vai de qualquer jeito. Então veja que no início, nos primeiros passos, era algo maravilhoso, era algo extraordinário na vida daquela pessoa. Sabe, ardia aquele primeiro amor no coração dela. E de repente, a pessoa chega e acaba abandonando o primeiro amor. Veja que Jesus fez vários elogios à igreja, porque ela tem rejeitado o mal, tem perseverado com paciência em meio às perseguições. No início, ela também foi elogiada pelo Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje, que um dia estiveram no nosso meio, foram elogiados por Jesus? Evangelizava, pregava o evangelho, era firme na fé, não tinha medo, ajudava o próximo, estendia a mão para o próximo, orava, jejuava, fazia de tudo, rejeitava o mal. O que a pessoa fazia? Ela se desviava dos caminhos dos mal. Às vezes ela abria mão de um aniversário de um parente ou de um amigo, ou de uma festa de alguma empresa, só para estar na igreja para evangelizar. Hoje, a prioridade dessas igrejas são as dela. O primeiro amor sempre teve a prioridade de Deus primeiro. Mas depois, quando perde o primeiro amor, a prioridade é dela, depois Deus. Aí ela fala, o Senhor entende. Deus entende, Deus me conhece. Então ela perdeu o primeiro amor. Você veja que ela também recebeu críticas. Que o amor dessa igreja por Cristo não era mais ardente, não tinha mais, não queimava mais no coração. Não era uma igreja ardente, ela perdeu, aquele prazer de se vir a Deus. Muitas igrejas estão assim hoje, vazias de si, sem o Espírito Santo. Elas que deixaram até as do Senhor, abandonaram a fé. Algumas de dentro das igrejas, mas estão frias. Elas já não fecham mais os olhos para orar. Ela já não fecha mais os olhos para orar, para buscar a Deus. Ela se sente tão incomodada, mesmo dentro
que ela vê lá o pastor cantando, mas ela fica de olho aberto. Chega na hora de buscar a presença, chega na hora de buscar a face de Deus, ela já não fecha mais os olhos, porque ela perdeu o primeiro amor. Ela só precisava de um empurrãozinho, de alguém, para poder sair da igreja. Quantos hoje neste mundo, meus irmãos, estão sofrendo disso? Quantas pessoas hoje que perderam o primeiro amor? Elas abandonaram a fé, não conseguiram mais fazer aquilo que elas faziam no início. Era tão maravilhoso. Ela acordava sorrindo, ela dormia sorrindo. E hoje, os que perderam o primeiro amor, ela acorda reclamando, dorme reclamando. Se ela orava 10, 20, 30 vezes por dia, ela ora 1, 2 e olha lá ainda. Se antes jejuava 5, 6, 7 horas, para fazer o jejum de 1 hora, era o maior sacrifício hoje. Perdeu o primeiro amor. E a igreja de Éfeso era uma igreja que estava assim. Ela começou tão bem de Jesus, só que depois ela se desviou. Ela abandonou tudo aquilo que Deus tem ensinado. Por isso que a igreja hoje, pessoal, as pessoas que se dizem que eu sou igreja, você tem que ver que tipo de igreja você está sendo. Será que você realmente é aquela igreja que está seguindo os conselhos de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor? Será que você realmente é aquela igreja de Jesus que realmente ama o próximo? Será que você realmente é aquela igreja de Jesus que ainda você tem o primeiro amor, que não apagou esse primeiro amor? Muito pelo contrário, dia após dia, essa chama ela cresce, ela nasce no seu coração. Você não deixa apagar a lamparina do seu coração. Você busca sempre esse Espírito Santo na tua vida. Será que você realmente é essa igreja? A igreja de Jesus? E aqueles que dizem ser igreja de Jesus e nem sequer vão em templos ou na casa de oração, podemos dizer assim, nem vão. Como que Jesus vai buscar uma igreja dessa? Se ela está apagada, se a pessoa está apagada, se a pessoa não tem mais o Espírito, está vazio de si. O Espírito Santo fica rodeando porque quer entrar, quer trazer vida, mas a pessoa, ela não deixa. Ela se desviou para fazer as suas próprias vontades. Lá no livro do Apocalipse diz bem assim ainda. Veja só, vamos lá para os conselhos, olha só. No Apocalipse 2,5, veja os conselhos. Lembra, Jesus dá um conselho. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Olha que maravilha. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja que aqui a instrução do Senhor Jesus quer voltar, é fazer voltar a fazer as suas primeiras obras, voltar lá do início. Veja aqui que ele está dando esse conselho, essa instrução, esse conselho de você retornar, de você se arrepender. E depois nós vamos fazer uma oração sobre isso daí. Você voltar ao primeiro amor. Pessoal, eu me lembro perfeitamente. Eu não sou nenhum santo, porque tem gente que acha que o Gerdau é santo. Não. Santo significa separado. Todo que é cristão, todo aquele que é crente, é cristão mesmo. Cristão que eu falo, pessoal, é cristão protestante, é cristão crente.
Ser cristão é andar nos caminhos de Deus, é seguir a Cristo. Então, se você está nos caminhos de Deus, pessoal, se você está nos caminhos de Deus, você é realmente um cristão de verdade. Então, por isso que você se torna santo, significa separado do mundo. Não é esse santaraiada aí que temos aí neste mundo. Não. Todo aquele que serve a Jesus, ele se torna santo. Significa separado. Separado do mundo. Separado do pecado. Entendeu? Isso sim é ser santo. Por isso que Deus, ele é o único santo de tudo. Porque ele está separado do mundo. Ele está separado dos homens pecadores, corruptos. Cheio de imoralidades. Cheio de coisas horríveis no coração. Então isso faz uma grande separação. Veja que essa separação do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Então, eu me lembro perfeitamente, quando eu estava numa outra igreja, foram 6 anos e meio de obra. Eu era obreiro. Quem me conheceu nessa época aí, que diga aí. Eu era obreiro. Fazia de tudo. No início eu tava com aquela, que nem eu tava falando no início, eu tava, sabe, com aquele primeiro amor no meu coração. Eu fazia de tudo. Eu cuidava do altar. Eu limpava a igreja. Eu fazia de tudo. Ficava na porta lá esperando pela pessoa, orava pela pessoa, pegava o nome das pessoas para orar, orava nas jejuava, eu fazia de tudo. Mas um dia houve um problema. Ocasionou uma situação ali que acabei me esfriando. E abandonei a obra e também virei as costas para Jesus. Eu mesmo virei as costas que me tirou da igreja. Fui eu que não queria mais saber. Eu abandonei e fiquei 7 anos fora. Deus. 7 anos no tormento, 7 anos com a vida amarrada, destruída, 7 anos convivendo no mundo das drogas, passando por dificuldades financeira, familiar. 7 anos, até que um dia, eu me lembro perfeitamente, eu estava até chapado, até de cocaína e crack naquela madrugada. Eu ia matar a minha família, até que eu vi as próprias mãos do Senhor estendendo para mim. Eu me lembro perfeitamente que aquilo para lá do início, lá de trás, do meu primeiro amor. Então eu fui a essa igreja. Quantos hoje tem sido essa igreja? Essa igreja de Éfeso, que ela foi uma igreja que se desviou, que perdeu o primeiro amor. Então eu comecei a me lembrar daquela chama do Espírito Santo, aquela coisa ardente no meu coração. E tive que fazer isso daqui. Eu tive a chance que nós acabamos de ler, e eu vou ler de novo, aonde Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Aleluias. Veja que o próprio Espírito Santo nos ensina a lembrar, se arrepender. Você chegar e falar para o Senhor: Senhor, eu caí assim, assim assado. Aconteceu isso, preciso da sua ajuda, preciso do Senhor na minha vida. E pratica as primeiras obras. E ainda manda você praticar, voltar a buscar o primeiro amor. Veja que em seguida tem uma promessa. Você fazendo tudo isso ainda tem uma promessa que diz assim: tens porém isto, que aborreças as
que aborreças as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que seria o que nós falamos lá do início, certo? Aonde tem pastores, aonde eles colocaram pessoas ali para enganar o povo, a falar mentiras, a pregar heresias, a pregar blasfêmias contra Deus. E a promessa diz bem assim, no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, aleluia! O direito da árvore da vida é uma das promessas que Deus tem para todo aquele que se voltar para o Senhor. A árvore da vida você vai encontrar lá no reino dos céus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí me ouvindo neste momento, de repente você pode ser essa igreja, uma igreja que se desviou dos caminhos do Senhor, uma igreja que no início fazia um monte de coisas bacanas, mas ela se desviou, perdeu o primeiro amor. E você quer voltar para Jesus. Volta, se arrependa-te e faça as primeiras obras. Busque a renovação espiritual. Busque para você, meu irmão, minha irmã, essa chama do primeiro amor. De repente você que está me ouvindo, você até está dentro da igreja, mas você está se esfriando aos poucos. Então busque essa renovação, busque esse avivamento espiritual. Seja forte na presença de Deus. Seja firme, porque em todas as promessas de Deus na Bíblia, Ele fala que nós temos que ser firme, temos que permanecer firme, temos que ser fiel, temos que ir até o fim. Você não pode desanimar, você não pode ficar para trás. E aí as promessas dele, veja que é maravilhosa. Irmão, eu vou dizer uma coisa. O reino dos céus já está dentro de você. É só você crer. É só você buscar. Amém. Nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que você entrasse comigo nessa oração. Participasse agora dessa oração que nós vamos fazer aqui. Eu quero ler algo aqui também bacana com relação à igreja de Éfeso, como nós estamos abordando aqui, né? Veja que a igreja de Éfeso, ela manifestava um trabalho quantitativo e não qualitativo. A quantidade de serviço apresentada pelo responsável não tinha qualidade, porque lhe faltava o primeiro amor. E é o que está ocorrendo em muitos na igreja, até mesmo no nosso meio. Pessoas que querem fazer com quantidade as coisas, mas não tem qualidade, porque ela perdeu o primeiro amor. Tem pessoas que podem fazer de tudo de uma igreja, só que ela não está mais fazendo por amor. Estão compreendendo? O abandono do primeiro amor é percebido ao observar os frutos. Quando você observar os frutos, você ver que é ali que você vê que se perdeu o primeiro amor. Avalie se você tem vivido ansioso, se tem guardado mágoa, se tem se interessado muito pelas coisas do mundo, ou se as coisas de Deus têm sido um fardo para você. Talvez até faça as tarefas na igreja, mas sempre reclamando ou pensando no que poderia estar fazendo de mais interessante. Então isso daí é dos frutos onde a pessoa perdeu o primeiro amor. Então nós vamos orar. Eu gostaria que você entrasse comigo em oração. Vamos buscar um pouco da presença de Deus comigo.
buscar. Se você estiver sozinho, aí no seu canto, eu até queria que você colocasse a mão no seu coração, se você puder fechar os seus olhos, debruçar em algum lugar, se ajoelhar. Vamos buscar. Vamos orar a Deus. Vamos pedir para Ele reacender essa chama do primeiro amor. Que nós não venha ser uma igreja desviada como a igreja de Éfeso foi. Vamos pedir para Deus acender a chama do Espírito Santo dentro de nós. Amém, pessoal? Nós vamos fazer isso junto. Vamos buscar a presença de Deus. Eu vou buscar aqui, você vai me ouvir, você vai buscar aí também. Eu vou até apagar as luzes aqui, certo? Vou até apagar as luzes. Nós vamos ficar no escuro. Nós vamos ficar no escuro. Vamos buscar um pouco da presença do Senhor. Amém, pessoal? Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu... Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos buscar a presença desse Jesus maravilhoso. Aleluias. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo neste momento, que está acompanhando nessa transmissão ao vivo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que venha tocar no coração desta pessoa. Pessoa, meu Pai, que de repente do nada ela se esfriou, ela perdeu aquela fé, ela perdeu, meu Deus, aquela chama do amor, o primeiro amor. Ah, meu Deus, tem pessoas nesse exato momento que está nos assistindo, nos ouvindo, que ela está aflita, desesperada por dentro, porque ela perdeu o primeiro amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor fez tantos elogios a essa igreja de Éfeso. Isso nos indica também que enquanto nós estávamos ali na fé, fazendo as coisas para o Senhor por amor, tudo que nós estávamos fazendo era por amor. Os nossos olhos, meu Pai, eram os olhos da fé. Então nós estávamos sendo elogiados até pelo Senhor, meu Deus, porque nós estávamos sendo perseverante na fé, mesmo nas perseguições, nós estávamos sendo... Enche essa pessoa do Espírito Santo, transforma a vida dela, transforma a vida deste homem, transforma a vida desta mulher. Fala com Ele, pessoal, fala com Deus, não precisa gritar, não precisa clamar, só falar baixinho. O Espírito Santo está do seu lado aí, Ele está do seu lado, pronto para te ouvir. Oh, meu Deus, eu me lembro perfeitamente de onde o Senhor me tirou, meu Pai. Eu me lembro, meu Deus, lá de trás, lá no fundo, lá de trás, quando eu servia aos demônios, eu tinha uma aliança com o Senhor. Que eu ouvia vozes, eu via vultos. A minha vida, meu Deus, era uma vida destruída. Quando eu dava um passo para frente, de repente eu dava 3, 4, 5 para trás. Mas o Senhor, meu Deus, me resgatou. Um dia o Senhor me ensinou a viver uma vida de verdade, me mostrou como que é uma vida cristã de verdade, até que um dia eu também abandonei o primeiro amor. Tão certo como vive o Senhor, cujo sua face eu estou, que aquele que se desviou dos seus caminhos, meu Pai, para voltar, ah, meu Senhor, é com muita dor, é com muito custo. Espírito Santo, enche essa pessoa, oh aleluia,
Enche essa pessoa do seu poder. Enche essa pessoa do teu espírito. Aleluias, aleluias, aleluias. Fala com Deus, pessoal. Fala com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, meu Pai, ao início de tudo. Fala com Ele, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, glórias. Oh, cantará xabaralá, savarasi, cantará xabaralá, savarasi, cantará xabaraias. Oh, aleluias, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Se você conhece essa canção, você vai cantar para Ele agora. Oh, aleluias, aleluias, aleluia, Espírito Santo, aleluias. Vem, Senhor, vem. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu primeiro amor, oh aleluia, ah meu Deus, quero mais de ti, oh aleluia, aleluias, teu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor, oh Espírito Santo, vou sempre te amar, quero se renovar com teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajudar. Aleluia. Ajudar. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era para eu estar aqui. Tantas coisas, nem era para estar aqui. Mas o Senhor me perdoou. Aleluias, aleluias, aleluias. Como é bom estar. Aleluia, Espírito Santo, de joelhos e sempre te adorar, ao meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, cante para Ele. Aleluia. Vou sempre te amar, quero se renovar com teu Espírito sobre mim. Quero te adorar, aleluias, 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 no quanto me ajuda, Senhor. Nós te adoramos, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, ó Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Tu és a nossa rocha, o nosso escudo, meu Pai, o nosso primeiro amor, aleluias, aleluias, como é bom estar. De joelhos, aleluias, e sempre, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor,
Aleluias, meu Pai. Vou sempre te amar, quero se renovar com teu Espírito sobre mim. E dizer o quanto me ajuda. Aleluias, aleluias, aleluias. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. O Espírito Santo, venha, meu Pai, venha na vida desta pessoa. Abraça o seu corpo agora. Isso, abraça o seu corpo. Você abraçando o seu corpo, é você estar abraçando o Senhor Jesus. Abrace a Ele. Abrace o Senhor Jesus. Ele te ama, meu amigo, minha amiga. Ele quer te salvar. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Ele quer que você venha com Ele. Oh, meu Pai, sabemos que não temos nada neste mundo, mais nada, Senhor. Mesmo que nós somos cheios de falhos e de pecados, sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós te adoramos, nós te louvamos, ó Deus. Fala para Ele que você o ama. Fala para Ele que você o adora. Fala, Senhor Jesus, vem em minha vida. Faça morada dentro de mim. Acenda a chama que um dia se apagou do meu coração. Ô Espírito Santo, toca na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. O Espírito Santo, abençoa cada pessoa, meu Pai, que aqui se encontra. Em nome do Senhor Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, toca na minha vida. Toca no meu ser. Toca, meu Pai, no meu coração. Renova-me. Acende a chama, meu Pai, que um dia se apagou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. É isso que quer buscar a renovação do Espírito Santo. Nós somos pessoas cheias de falhas, nós somos pessoas cheias de defeitos. Temos emoções, sentimentos. E muitas das vezes nós nos descuidamos com as nossas emoções, com nossos sentimentos. E acabamos até por desagradar a Deus. Às vezes só o fato de a gente falar alguma coisa errada, a gente... Se você um dia se perdeu pelos caminhos, volte para Jesus. Volte para Ele. Porque esse mundo aqui não tem mais nada para nós não, pessoal. Esse mundo aqui, a única esperança nossa é a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades. Claro que nós vamos passar. Todos vamos passar. Só que só aqueles que estão em Cristo Jesus vai conseguir superar. Além de superar, vai vencer. Você não vê, por exemplo, aí o coronavírus? Você vê que ele se espalhou pelo mundo inteiro e não virou um problema local, virou um problema mundial. E quantos hoje
Quantos hoje que se diziam cristãos, que amavam a Deus, estão com medo? Tem medo de morrer. Irmão, cristão não pode ter medo de morrer. Qualquer cristão, qualquer crente que tem uma vida com Jesus, se ele morrer hoje, seja de qualquer maneira, é lucro para Jesus, é lucro para você mesmo. Você acha que Satanás vai querer te matar, achando que matando você vai dar lucro para ele? Não vai. Na época, no passado, nós vamos abordar mais esse assunto mais para frente, mas eu vou dizer, lá no passado, quantos cristãos morreram, jogaram eles lá a torto direito nas arenas para os leões comer à vista do povão. Outros foram crucificados até de ponta cabeça, que foi o caso de Pedro. Outros foram queimados até vivo, que é o caso de um dos fundadores de uma igreja aqui, que eu vou falar lá na frente também, que é o Policarpo, que ele foi queimado vivo. Quantos cristãos lá do passado morreram só porque eles não se sujeitavam aos governos, mas eles estavam se sujeitando a Deus. Você acha que foi lucro para Satanás aquilo ali? Não foi. As coisas agora estão diferentes. Porque Satanás, naquela época, estava mandando mais gente para o céu do que para o inferno, para você ter uma ideia. Porque as pessoas estavam morrendo por causa do Evangelho, por causa do Jesus, por causa do primeiro amor de dentro deles. Então esse é Jesus, o que te dá vida, o que te dá paz, o que te dá tranquilidade, o que está com você em todas as adversidades da sua vida. Irmão e irmã, se entregue a Ele. Tanto eu como você, nós não temos nada neste mundo. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou estar nesse mesmo horário. E alguns dias vai ser alguns horários diferentes. Então amanhã eu vou falar sobre a segunda igreja, que vai ser a igreja de Esmirna. Nós vamos falar sobre o Apocalipse 2, do capítulo do Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Tá certo? Eu quero que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao Emerson Texa, que está entrando agora, né? Você mudou o meu amigo, parabéns, viu? Ele também me conhece. Muitos aí me conhecem, o Júlio César, lá do nosso grupo Irmãos. Que Deus abençoe também. A Diaconisa Néia Santos também está aí junto comigo. O Eminigido também, Vosque. José Furman também foi... nós trabalhamos junto também aí. Nós estamos aí, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E a todos também que me acompanharam, eu agradeço. E eu espero vocês novamente para nós falar mais sobre uma igreja perseguida, que é a igreja de Esmirna, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre isso, tá certo? Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.